Salve, salve pessoal! Mais uma aula da nossa literatura, agora com a aula 5, a aula que fala sobre o lirismo trovadoresco. Tá? Vocês têm na apostila 1, a aula 5, e a princípio a primeira coisa que é importante a gente se ligar é que quando a gente fala em lirismo trovadoresco, a gente fala em uma expressãozinha formada por duas palavras muito importantes, tá? O primeiro aspecto é o gênero lírico. Esse gênero, gente, é a divisão que a gente costuma fazer de todas as obras, todos os textos elaborados em quaisquer que sejam as linguagens. Então, a exemplo, eu peguei e selecionei aqui, por exemplo, uma carta, né, uma carta direcionada pelo Padre Anchieta ao seu amigo Padre Inácio de Loyola, é um gênero textual. O meme é outro gênero textual, né? Por que que não havia meme lá na época do Anchieta? Porque não tinha tecnologia para fazer meme, tá certo? A mesma coisa a letra dessa música aqui, né? Aquela música que fala do famosíssimo Pedro Sampaio, é um outro gênero textual. Pô, professor, mas tem tanto gênero textual assim? Tem muito gênero textual. E como tem muito gênero textual, em geral a gente define o gênero textual como aquele conjunto de textos que tem características comuns. A gente sabe que ele tem a carta, por exemplo, né? Sempre tem um remetente, sempre tem um destinatário. O meme, por exemplo, sempre tem alguém produzindo o meme, divulgando o meme pelas redes sociais, pela internet. Então são características comuns que acabam caracterizando o texto tanto que ele acaba se tornando um gênero textual, tá? Então, uma definiçãozinha possível seria essa daqui, é o conjunto de textos com características comuns que circulam em uma dada sociedade em um determinado momento histórico. De novo, né? Por que que não tinha meme lá na época do José de Anchieta, 1500? Simples, porque naquele momento histórico não existia tecnologia, não existia computador. Então, dessa forma, a gente tem que se ligar, entre outras coisas, para o fato de que na literatura, até para facilitar o nosso trabalho, a gente divide todos os textos literários em três grandes gêneros. Um gênero que é o gênero lírico, que é o gênero da poesia, outro gênero que é o gênero narrativo, romances e contos, então Harry Potter, né? Contos da Clarice Lispector, contos do Machado de Assis e assim por diante, a gente tem de classificar como obras do gênero narrativo. E por último, o gênero dramático, que é tudo que é texto elaborado para ser representado, as peças de teatro, as tragédias, cuidado, as comédias também são obras do gênero dramático, as telenovelas, as séries da Netflix e assim por diante, tá? Então, para a literatura, a gente tem esses três gêneros literários aqui. Agora, o que é importante nessa nossa aula, que é a aula sobre o lirismo trovadoresco e sobre o gênero lírico, a gente tem um exemplo de um poema contemporâneo aqui, né? Esse poema contemporâneo que aparece aqui é um poema moderno do glorioso Paulo Leminski. Um bom poema leva anos, 5 jogando bola, mais 5 estudando sânscrito, 6 carregando pedra, 9 namorando a vizinha, 7 levando porrada, 4 andando sozinho, 3 mudando de cidade, 10 trocando de assunto, uma eternidade eu e você caminhando junto. Esse poema do Paulo Leminski é o exemplo que a gente tem aí de gênero lírico contemporâneo. O que que acontece? Nós vamos começar a estudar o gênero lírico, pessoal, lá da Idade Média, o tempo dos trovadores, o tempo dos cavaleiros, o tempo das cruzadas. A Idade Média é que é, de certa forma, a fonte de onde surgiu toda a nossa poesia de língua portuguesa. E aí, nesse contexto, eu separei aqui para vocês
de uma forma que seja bem fácil para a gente compreender a importância de saber. Primeiro, o que é lirismo? Lirismo a gente já viu, é poesia, é uma expressão artística que evidencia uma visão subjetiva, uma visão intimista, muitas vezes falando do sentimentalismo, muitas vezes falando dos segredos mais íntimos do ser humano. Geralmente vem em primeira pessoa, tá certo? E quando a gente fala em trovadoresco, a gente está falando em algo que é muito antigo, é referente lá à Idade Média. A Idade Média que vai do século V ao século XV. Só que no caso de Portugal, a gente já tem que levar em conta, Portugal só vai começar a produzir obras do lirismo trovadoresco a partir do século XII. E do lado aí a gente tem, segundo o que vocês têm bem na apostila de vocês aí, ó, exemplos de obras do gênero lírico, as cantigas, cantigas de amor, tá certo? Que foram a primeira expressão do gênero lírico trovadoresco lá em Portugal, tá certo? Aí é importante vocês já se ligarem no nomezinho, cantiga significa que era um tipo de poesia que era feito para ser cantado. O sujeito que cantava essa poesia era o que a gente chama de trovador. Ah, professor, mas a poesia então era misturada com a música? A poesia era misturada com a música, gurizada. E essa história começa bem antes do século XII, no interior do que hoje é a França, né? Na região da Provence. Nessa região aí, ó, é que começaram a aparecer trovadores, primeiro aqui, e eles vão se dividindo. Então vai ter trovador lá na Alemanha, vai ter trovador para o norte da França, vai ter trovador na Itália e também, obviamente, vai ter trovador aqui na região de Portugal, tá? Só que é importante a gente se dar conta que nesse momento histórico, gente, era um momento histórico em que ainda não existia o português, tá? Era uma mistura de galaico e de português, de gaélico e de português. Então, é uma linguagem muito estranha, uma linguagem bem diferente do português como a gente conhece hoje, mas foram as primeiras movimentações artístico-culturais literárias da pátria portuguesa. Esse movimento a gente chama de trovadorismo. Aqui o que a gente tem é o período histórico, né, uma obra daquele período histórico. Aqui a gente pode ver, né, os cavaleiros aqui no centro, ó, no tablado, estão lutando os cavaleiros. Aqui outras pessoas assistindo, todas a cavalo. As pessoas aqui em círculo, circundando, né, o pessoal, a luta ali que está acontecendo, o duelo, todo mundo assistindo. Olha só, isso aí era uma festa aquela época. E dessas festas participavam invariavelmente os trovadores, e esses trovadores acabavam fazendo poemas, acabavam fazendo cantigas também sobre esse tipo de acontecimento. A Idade Média, pessoal, ela era um período marcado por aquele movimento chamado feudalismo, né? Aquela organização social marcada pelo feudalismo. O que era o feudalismo? Tinha um rei que era chamado de suzerano e ele distribuía feudos para os seus vassalos. Olha, eu vou te dar um pedaço de terra aí, tu vai ser o meu vassalo, porque se eu precisar ir para uma guerra, é contigo que eu vou contar. Então o vassalo ele era uma espécie de servo do rei. Por quê? Porque ele tinha ganho o feudo. Tá? Então havia uma autoridade máxima, que era o rei, também chamado de suzerano, ou às vezes também chamado de senhor, e havia também o sujeito que era o vassalo, que tinha ganho aquele terreno, o feudo, e isso estabelecia entre os dois uma relação de vassalagem.
Por que uma relação de vassalagem? Porque esse vassalo aqui tinha que ser um servo do suzerano, um servo do senhor dele, que era o rei. Ah, pessoal, mas isso aí é importante saber para o movimento? Claro, a gente vai ver que é importante saber para o movimento, gente, porque é muito marcada essa relação de vassalagem nas cantigas amorosas, na lírica amorosa desse período. Ah, nesse contexto que vocês têm aí, é justamente isso que eu estou mostrando agora. Ó. Lirismo trovadoresco, ele segue as convenções do amor cortês. Que amor cortês era esse? O sujeito tinha que ter respeito pela amada, o sujeito tinha que ter idealização dessa amada. Para ele, essa amada era a maior coisa do mundo, a mais importante coisa do mundo. Então, nesse contexto, o trovador é um sujeito que quase que diviniza, endeusa a figura amada, tá? Bem diferente da era que vocês estão vivendo hoje, que é essa pouca vergonha do funk aí, né, galera? E por isso também a gente diz que existe essa relação de vassalagem amorosa. Por quê? Porque, de acordo com o amor cortês, o homem, ele era um vassalo, ele era um servo da mulher amada, ele era totalmente submisso a esse amor. Como já falei, o idioma era um proto-português, um antepassado do português. O português ainda não tinha surgido como a gente conhece hoje. E a primeira manifestação que a gente estuda é um dos tipos de cantigas amorosas, a cantiga de amor. Aqui eu quero chamar a atenção de vocês porque o grande lance da diferença entre a cantiga de amor e a cantiga de amigo é essa daqui, ó. Na cantiga de amor, o homem canta para a mulher. Na cantiga de amigo, a mulher canta para o homem. Tá certo? A expressão é a expressão de um amor idealizado, tá certo? Não tem realização física, ninguém fala que a mulher, né, como os caras falam nas letras de funk aí, nada disso. Ninguém é uma coisa muito cortês, é uma relação bastante marcada por essa cortesia, pelo respeito. E uma temática muito marcada nesse tipo de cantiga de amor, a coita amorosa. Ah, o que é coita amorosa? O sofrimento amoroso. Imagina, se tu considera a tua mulher uma deusa, se tu considera uma mulher inatingível, um ideal de perfeição, invariavelmente esse amor vai ser aquele amor platônico, ele nunca vai se realizar. E era isso, exatamente isso que acontecia nas obras desse período. Então, dado importante, as cantigas eram canções criadas e cantadas por poetas chamados de trovadores, ou seja, a poesia era cantada, o poema era um poema cantado. Isso é importante, pessoal? Claro, porque quando o poema deixa de ser cantado, galerinha, aí a gente já vai estar em outro período literário. Então, primeiro período literário, quando a gente começa a tradição poética de língua portuguesa, a música e a poesia e a música andam de mãos dadas. E aqui a gente tem um exemplo desse tipo de cantiga de amor. Tá aqui o português, ó, o português, esse português que eu digo para vocês, ó, esse galaico português. Tam grave dia que vos conheci, por quanto mal me vem per vós, Senhor. Tá, ó, Senhor. Tá, pessoal, então é uma mulher cantando para um homem? Não, gente, naquele tempo não tinha o feminino senhora ainda. Esse senhor que aparece aqui é o soberano. E quem é que é o soberano da relação? Vocês já sabem, é a mulher amada. Então esse senhor aqui, ele tem que ser considerado senhora, ele tem que ser considerado a mulher amada. E aqui a gente tem uma versão atualizada que facilita bastante o nosso trabalho, porque daí fica bem mais fácil de a gente compreender. Olha só o que esse eu lírico, o que esse poema aqui está falando da mulher amada. Eu vos conheci em um dia muito triste, pelo muito mal que vem de vós, senhora, pois me vem sofrimento tamanho que nunca vi maior, sem nenhum bem por você, senhora, desde então, por esse mal que vem de você para a minha alma, como se fosse algo bom vem-me por isso, um mal tamanho que nunca
nunca mereci. Olha só, no final do poema aqui, a moral da história. Ele nunca passou por um sofrimento tão grande, esse ser apaixonado aí. Apaixonado por quem? Apaixonado pela senhora. Cuidado que tem alguns poemas, gente, mesmo com a tradução, que vem a palavrinha senhor. Mas senhor, vocês sempre vão considerar que é, na verdade, a mulher amada. É um senhor porque ela é o rei nessa relação de vassalagem. Ela é o suzerano nessa relação de vassalagem amorosa. E aqui está ele falando já desde o começo que conheceu ela em um dia muito triste por causa desse sofrimento, que é um sofrimento que ele nunca sentiu, nunca viu igual. Professor, e essas cantigas aí fizeram muito sucesso? Claro, gente, essas aí eram as cantigas que mais faziam sucesso. Por quê? Porque naquele tempo do trovadorismo era normal a gente considerar a mulher uma deusa e assim por diante, tá? Olha só um exemplo de canção desse trovadorismo, ó. Percebeu? Era esse o tipo de música que o pessoal curtia naquela época. É claro que não dá para curtir um som desse no no bailinho da Rebesca, né, gurizada? É óbvio. Por quê? Porque o bailinho da Rebesca tem um outro gênero musical. Lembra daquilo que eu falei para vocês? Muito bem. As cantigas, ao lado dessas cantigas que eram as cantigas de amor lá daquele período, ó, também havia uma série de cantigas satíricas. Sátira, eu e vocês sabemos, é a zoação, é brincadeira, é gozação, e nesse contexto o trovadorismo, aquela época do trovadorismo, também acabou fazendo diversas cantigas desse gênero textual. Vamos para mais uma cantiga de amor que eu queria mostrar para vocês aqui. Olha só essa cantiga de amor, ó. Quero a moda provençal, lá daqueles trovadores de Provença, fazer agora um cantar de amor. E querei muito aí louvar minha senhora. Olha só, aqui apareceu senhor, ó. Na verdade, na tradução já apareceu senhora. A quem honra nem formosura faltam. Olha como ela é perfeita, ela tem toda a honra, ela tem toda a beleza, nem bondade. E mais vos direi sobre ela. Deus a fez tão cheia de qualidades que ela mais que todas no mundo, ou seja, ela é a mulher mais perfeita do mundo, ela é a mulher mais idealizada do mundo, ela é aquela mulher, não é nem que nem aquela música do Raimundos complicada e perfeitinha, na verdade ela é só a parte do perfeitinha. Cuidado, como eu falei, porque a gente está diante de uma cantiga que às vezes aparece o vocativo senhor em vez do vocativo senhora, tá? Em algumas traduções aparece senhora, daí fica bem fácil vocês detectarem. Trata-se de uma cantiga de amor, porque o eu lírico é um eu lírico masculino. O eu lírico masculino, o homem canta para a garota. Tá? Cuidado, entre outras coisas, porque às vezes a gente também vai encontrar outro tipo de cantiga muito comum naquele tempo, a cantiga de amigo. Se vocês quiserem, coloquem aí, amigo, nesse contexto aqui, amigo é o mesmo que namorado. E aí eu queria colocar para vocês a importância de a gente fazer essa diferenciação, porque o grande diferencial entre a cantiga de amigo e a cantiga de amor, qual é que vai ser? Na cantiga de amor, o homem canta para a mulher. Na cantiga de amigo, a mulher canta para o homem.
Tá? Então, olha só, em bom dia vi meu amigo, amigo, leia-se namorado, pois tem o seu recado comigo, bonita. Em bom dia vi meu amado, amigo e amado, sinônimos, ou seja, a mesma significação. Em bom dia vi meu amado, pois comigo está seu recado, bonita. Pois seu recado tenho comigo, rogo a Deus e digo, bonita. Pois comigo está seu recado, rogo a Deus agradecida, bonita. Nota que nessa canção, nessa cantiga de amigo, gente, já é uma ideia de que o amor já vai se realizar, porque ela não idealiza o amado, né? O amado idealiza a amada nas cantigas de amor, mas nas cantigas de amigo, esse enunciador feminino aqui já está certo, de certa forma, que o seu amor vai se realizar. Então são umas cantigas mais um pouquinho menos tristes, um pouquinho diferentes daquelas que a gente está habituado a ver quando o assunto é cantigas do lirismo trovadoresco. Tá certo? Eu queria combinar com vocês para vocês darem uma olhadinha também nessa cantiga de amigo aqui, ó. Olha só essa cantiga de amigo. Essa cantiga de amigo a gente tem naquele português que eu falei para vocês. Olha só, aqui tem um pouquinho de tristeza. Ai flores do verde pio, se sabedes novas notícias do meu amigo, amigo lembra namorado. Se sabedes novas do meu amado, ai Deus, olha só, isso aqui é onde, ó. Isso aqui é o nosso advérbio onde, ó. Ai Deus, onde é que ele está? Onde é que ele está? Tá? Se sabedes novas do meu amigo, aquele que mentiu do que pôs comigo, ai Deus, onde é que ele está? Onde é que ele está? Eu tinha combinado de encontrá-lo, eu tinha combinado de falar com ele. Por último, mas não menos importante, desse detalhe aí para vocês, gente, olha só o autor dessa cantiga de amigo aqui, Dom Diniz. É um grande rei português. Pô, pessoal, mas era homem que fazia cantiga? Claro, pessoal, a mulher não era trovadora, não existia. Tá? A mulher não tinha essa, não. A mulher tinha que ficar em casa lá lavando a louça e ficar escutando as cantigas do amado, porque às vezes o próprio amado tomava a voz feminina e acabava cantando como se fosse a mulher apaixonada, tá certo? Então é importante a gente perceber que essas cantigas são a primeira manifestação que a gente vai ter na língua portuguesa, gurizada, desse conjunto de aspectos aí do movimento chamado de trovadorismo. Tá legal? Um abraço, estudem, porque isso aí é certo que vai aparecer para vocês se divertirem e lacrarem naquele simuladão, tá bom? Um abraço grande para vocês, um abraço forte em cada um de vocês aí e tamo junto, meu povo. Até a próxima. Tchau, tchau.